Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Que os bons espíritos nos acompanhem, nos inspire e nos envolva para mais um estudo realizado virtual em substituição às nossas reuniões presenciais. Hoje, com enorme satisfação, estou aqui para fazer uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo nas reuniões que marcam esse mês comemorativo dos 35 anos da nossa Casa Espírita Cultivadores do Evangelho. Nós escolhemos como tema para trabalhar o capítulo 6 do Evangelho do Cristo Consolador. E coube a mim, hoje, trazer aqui para nós a mensagem do item 7. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos. E venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Vamos começar falando, buscando ali uma reflexão, e tem palavra por palavra que a gente conseguir aqui tirar um ensinamento, E ele vem aqui logo no início falando para nós: sou o grande médico das almas. Quem seria esse médico das almas? Quem é esse grande médico das almas, senão o modelo e guia da humanidade, nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo? E aí vamos refletir um pouco, modelo, guia, como assim? O que é modelo? Modelo é o padrão, é algo a ser seguido, Tem ali um padrão, uma referência de perfeição, do qual nós temos condições de alcançar. Então, quando a gente está fazendo, às vezes, um curso, vamos ali nós, donas de casa, lembrar dos cursos de culinária que às vezes a gente já fez, ou aquela receita que a gente pega, e aí tem ali um bolo, ele está todo bonito, tudo confeitado, aquele ali é o nosso modelo de referência, o nosso padrão. É aquele ali que eu quero copiar, que eu quero seguir, é aquele ali o objetivo no qual eu quero alcançar. Então, Jesus, como modelo e guia da humanidade, esse é o modelo o qual eu devo seguir. Esse é o modelo que eu busco em referência e devo copiar para alcançar. Mas como copiar se eu não o conheço suficientemente? Como copiar se eu não aprofundei nas suas lições, nos seus ensinamentos? Se eu não sei como que foi a sua vida. Então, para se seguir um modelo, é preciso conhecer a este modelo. Depois ele coloca aqui para nós, nós ressaltamos aqui com referência a esse guia. O que vem a ser um guia? Guia é aquele que direciona, que aponta o caminho, que indica por onde a gente deve passar.
Vamos lá lembrando também das nossas vivências. Em uma viagem, num local desconhecido, a gente está fazendo ali às vezes um turismo, a gente contrata ali o serviço de um guia e ele vai apontando quais os lugares pelos quais a gente pode percorrer, que a gente pode caminhar, que vai nos dar mais segurança. Jesus é o guia da humanidade. Ele aponta para nós quais são os caminhos pelos quais eu posso seguir e que vai me dar mais segurança, que vai me dar mais condições de chegar mais próximo do meu objetivo, do meu padrão, da minha referência. Então, ele é o modelo e o guia da humanidade. E ele vem aqui como esse grande médico das almas. E ele fala para nós, né? Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Vamos lembrar também, vamos refletir, quando que nós procuramos um médico? Nós procuramos um médico em algumas situações. Procuramos quando estamos doentes, né? Precisamos ali buscar a cura para o nosso corpo físico, né? Falando aqui do nosso corpo físico, são quando a gente procura o médico. Procuramos ele para prevenir de ficar doente, quando a gente acha que a gente tem uma possibilidade, uma fraqueza, e que aquilo ali pode causar algum transtorno no futuro, então a gente busca de modo preventivo, ou busca ele também para otimizar algum potencial nosso, algo que a gente quer trabalhar, que a gente sabe que pode ficar melhor, então a gente recorre a um especialista da saúde. Só que Jesus aqui, ele é o grande médico das almas. Não tem nada a ver com material, nada a ver com o corpo físico, mas sim inerente ao espírito. E aí, então, se é inerente ao espírito, por que que ele fala aqui, ó, que ele vem trazer o remédio e os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos? Quais são essas doenças? Quais são essas fraquezas? São todos aqueles defeitos, são todas aquelas fraquezas que a gente vem cultivando ao longo das nossas existências no nosso processo evolutivo. Nosso processo evolutivo, quando a gente vai caminhando, a gente vai lapidando em nós os atributos inerentes ao espírito. A gente tem ali capacidade intelectiva, mas muitas vezes, quando a desenvolvemos, a gente utiliza ela para o mal. Nós temos ali outras capacidades que às vezes a gente não consegue lapidá-las de modo a ressaltar as qualidades, as virtudes, mas sim, pelas nossas fraquezas, nós vamos cultivando as imperfeições. E no topo dessas imperfeições, nós encontramos aí uma ou duas que causa origem de tantas outras, que é o orgulho e a vaidade. Através desse processo que nós habituamos a desenvolver nessa caminhada, a gente vai e através deles desenvolve outros defeitos, outras imperfeições e que elas são tidas aqui como sendo as doenças da alma. São tidas aqui como sendo essas fraquezas que devem ser extirpadas, que devem ser excluídas. E Jesus, como esse grande médico das almas, ele tem para nós um remédio. Um remédio, mas então eu vou beber, eu vou passar, eu vou utilizar? Não é para o corpo, nós falamos isso, não tem nada a ver com a matéria, é para a alma. E como que a alma pode apropriar-se desse remédio, buscando ali a sua cura, né? Através do quê? Através dos seus ensinamentos, através do Evangelho de Jesus, através de nós buscarmos o comprometimento de conhecer quem é aquele modelo, como é o seu padrão de referência, como ele viveu, o que ele fez, como ele agiu diante de determinadas situações e buscar constantemente copiar
habituarmos a extirparmos os defeitos e ressaltar em nós, construir em nós uma fortaleza em virtudes. Quando Jesus esteve entre nós, nada do que ele tenha feito, agido, pensado foi em vão, foi sem um propósito, sem uma finalidade. Ele deixou para nós ali um exemplo, né? A começar pela coletividade. Jesus poderia ter realizado o seu ministério sozinho, mas ele buscou a companhia dos discípulos, dos apóstolos, ensinando para nós que não devemos, que não podemos, que é mais difícil a caminhada quando estamos sozinhos. E aí ele foi buscar pessoas simples, humildes, como nós, cheia ainda dessas imperfeições do mundo, da vida, mostrando para nós que precisamos trabalhar a paciência, a tolerância, a aceitação, entender que cada um tem algo produtivo para oferecer, independente se ele ainda não galgou posições interessantes no processo evolutivo. Que mesmo diante da caminhada, perante as imperfeições que nos cercam, nós temos muito para dar e muito para receber. Jesus, em toda a sua caminhada, ele faz um convite: vinde a mim. E está aqui, né? Está aqui no Evangelho também, nessa parte que nós lemos, né? É um convite à atividade. Em momento algum ele falou para nós: olha, você está triste, você está cansado, você está desanimado? Senta aí, me espera, eu estou chegando, eu vou te carregar no colo. Não, ele se pôs a caminhar e nos convidou para seguir o caminho junto com ele. Vinde a mim. E se a gente voltar nas histórias de Jesus, nas parábolas, a gente vai encontrar diversas situações em que ele está caminhando, se depara com alguma situação, com alguma pessoa precisando de restabelecimento de saúde ou de equilíbrio emocional, e ele caminhando convida aquela pessoa a segui-lo, né? Então esse é um convite para que a gente possa sempre estar ali em atividade, sair da inércia. Depende de nós. A reforma íntima, ela é individual. A gente busca o coletivo para nos fortalecer, para trocarmos experiência, conhecimento, mas depende de mim sempre esse primeiro passo e os demais. Então, quando a gente estava falando aqui a respeito, né, dos médicos, e a gente entendeu ali que existe os doentes, existe aquele, a gente procura para prevenir, trazendo aqui para a situação do médico espiritual, né, desse divino mensageiro, quando que a gente procura ele para prevenir? Quando a gente já entendeu o Espiritismo como sendo esse consolador prometido por Jesus. E quando a gente sabe que a vida, ela não termina em apenas uma existência, que ela é a continuidade, a multiplicidade das reencarnações, nós buscamos esse evangelho, esse médico, né, de forma preventiva, porque ainda nos encontramos frágeis nessa caminhada, ainda nos encontramos ali com algumas fraquezas muito evidentes, que pode ser que a gente caia e que tenha dificuldade para se restabelecer. Então, o hábito de estar sempre seguindo ao Evangelho, de estar estudando, de estar buscando o conhecimento, ele vai servir para nós como um remédio preventivo. Então, é onde o médico das almas funciona para nós como uma prevenção. E também para otimizar, né, os potenciais inerentes aos atributos inerentes do espírito, para que possamos trabalhá-lo em prol de converter em virtudes as nossas qualidades. Da mesma forma que esse remédio ele se encontra aqui no Evangelho, nós precisamos saber utilizá-lo de forma eficaz. Por que de forma eficaz? Nós,
quanto ficamos doentes do corpo e procuramos um médico, muitas vezes a gente ainda é indisplicente. Nós não seguimos as orientações corretamente, muitas vezes a gente não usa o remédio do qual ele nos receitou, outras vezes o tempo que deveria fazer a sua prescrição, a gente se encerra ele antes. Então, o mesmo acontece também a nível espiritual. Muitas vezes a gente está com um problema, está com alguma angústia, alguma dificuldade, a gente recorre a um estudo, a uma palestra e busca uma consolação. Aquele remédio, naquele momento, ele é paliativo. Ele vai resolver alguma consequência, mas ele não vai agir diretamente na causa. Ele não vai transformar aquela situação. Porque o que nós precisamos é buscar a reforma íntima, essa transformação moral, dia a dia, item após item. Então, nós precisamos utilizar esse remédio que está no Evangelho de modo diário e contínuo, para que no futuro a gente consiga utilizá-lo para a prevenção e para a otimização das potencialidades. Mas a princípio, nós estamos ainda doentes. Doentes de quê? Doentes de orgulho, doentes de vaidade, doentes de ciúme, de vários sentimentos e emoções em desequilíbrio, que a gente precisa estar harmonizando para começar ali essa caminhada de um modo mais produtivo. E aí ele continua aqui para nós, que os filhos prediletos dele, então somos nós, esses, né, que ainda tem muito a se lapidar, ainda tem muito a extirpar desses sentimentos desarmoniosos. E ele faz esse convite, né, vinde, pois, a mim, que sofreis, que está sobrecarregado, serás aliviados e consolados. Vinde onde? Coloca-te em movimento, coloca-te em atividade. Busca a compreensão da minha palavra e coloque em prática no seu dia a dia. É esse o convite de Jesus nesse momento. E ele ainda faz uma advertência. Não procureis alures, né? Não procura por aí, não procura no mundo explicação para o que você está sentindo nesse momento, justificativa, porque o mundo, né, o terra a terra aqui, ele não pode vos dar. Por que ele não pode? O que ele está falando aqui para nós? Que aquele que não acredita, o incrédulo, o materialista, o niilista, aquele que acredita que morreu é nada, não tem mais nada, aquele que vive só para exaltar a sensualidade, só para poder satisfazer os prazeres da carne, ele não consegue encontrar resposta. Quando ele fala aqui que o mundo não pode nos dar, é porque é necessário que nós ampliamos a nossa compreensão e consideramos o nosso processo evolutivo através das reencarnações e entendamos que o Espiritismo ele é esse consolador prometido porque ele mostra para o homem, ele consegue trazer para o homem a compreensão de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele está fazendo na Terra, por que ele sofre temporariamente, e o temporariamente nos faz aí alusão a esse ciclo reencarnatório, que o que a gente passa aqui na Terra, neste momento, ele é passageiro, tudo passa, e ele vê, quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente vê por toda parte a justiça de Deus, e a gente passa a ter fé, aquela fé inabalável, que ela é construída por meio da razão, da compreensão, a fé raciocinada. E aí, seguindo aqui, nós vamos ter que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. O que seria esse erro? Quando Jesus esteve entre nós e ele disse por parábolas e algumas coisas ele não pôde nos dizer,
Foi porque, em grande parte, a ciência ainda ela não estava preparada. A gente não tinha ainda o conhecimento que nós temos hoje. O progresso, ele faz com que a gente acompanhe essa ciência que dá a explicação plausível, a explicação eficiente de tudo aquilo que vai acontecendo, dos fenômenos, das causas. Eles vai justificando e vai explicando muitas coisas que estavam ali sob um véu de obscuridade, sob um véu ali, sendo de uma certa forma protegido até que nós pudéssemos amadurecer e receber toda essa compreensão. Então Jesus, ele fala através de parábolas, ele não disse tudo, né? Quando a gente vai estudando as obras, a gente vê que tem algo ainda por dizer, algo ainda por nos revelar, porque ele teve entre nós na nossa infância, perto ali, né? Nós saindo ali da primitividade, nós tivemos ali Moisés como grande legislador, depois nos veio Jesus, que veio com essa lei de amor, mas encontrou ainda uma infância relativa com relação ao espírito, né? O homem ainda muito ali juvenil, muito criança ainda, para compreender certas coisas. Então ele prometeu que viria e ficaria conosco. Se ele viesse e ficasse conosco, não seria uma personalidade, uma pessoa, uma individualidade, mas sim uma doutrina. Uma doutrina que é capaz de explicar as coisas que eram tidas como mistério, que é capaz de trazer para nós como frente que fora da caridade não há salvação e nos explicar como é essa caridade, assim como entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência, perdão. Então é preciso a gente estudar esse BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, compreendê-la para a gente saber por que fora desse processo, porque fora dessas três condições, né, não existe a salvação. E precisamos também compreender o que é a salvação. Salvar não é nos isentar de nossas responsabilidades. O salvar aqui está te colocar no caminho. E que caminho que é esse? O caminho que nos leva a Deus. E aí a gente recorda de novo uma célebre frase de Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele é o modelo e guia da humanidade. Precisamos copiar, precisamos ter Ele como referência, fazer o que Ele fez, seguir o caminho pelo qual Ele percorreu, para que possamos chegar mais próximos de Deus, para que possamos conhecer a Deus. Por enquanto a gente só tem uma vaga noção do que é, mas para conhecê-lo é preciso seguir, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aí na sequência aqui, ele vem nos falando assim: são esses os monstros, né, que saciam o vosso sangue mais puro e que vos fere quase sempre mortalmente. Está morto todo aquele que não acredita nas possibilidades de crescimento e elevação espiritual. Morto aqui no sentido de desprovido de esperança, de inativo, né, de estagnado. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei, a lei de Deus, imutável, perfeita. Nós vamos consegui-la quando compreendermos quais são como que funciona essa legislação, como que é essas leis naturais. E aí, para chegarmos a evoluir, Jesus nos disse que podemos ser como Ele, fazer o que Ele fez e muito mais. E Ele nos mostra esse caminho, nos dá esse modelo, né? E fala para nós: amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, doçura, aceitar que nós precisamos sempre estar buscando compreensão das coisas, estar ouvindo, refletindo, guardando o que é bom, o que é positivo,
e eliminando o que é ruim. É essa doçura, esse ser de dóceis, ouvir com o ouvido de ouvir, para que possamos aproveitar os ensinamentos. Os Espíritos do Senhor somos todos nós. Nós podemos aprender com cada um. Aprendemos com aquele espírito talvez sofredor, com aquele espírito que ainda está em erro, a não fazer o que ele faz, a não sermos daquele jeito, a não provocarmos em nós e no outro a dor que ele está provocando, o sofrimento do qual ele está exalando. E ainda mais aos Espíritos do Senhor, aquele espírito que já conseguiu ter essa compreensão, que já evoluiu, observar as suas mensagens, ouvi-la e colocá-la em prática no nosso dia a dia. E ele fala: invocai do fundo do vosso coração, e então ele enviará o seu Filho bem-amado. Invocai do fundo do seu coração os ensinamentos de Jesus. Buscar compreender, estudar para tal, colocar em prática, fazer o exercício constante, seja ali daquela virtude da qual você precisa lapidar. A lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente busca pelo conhecimento, pela vivência, a gente vai adquirindo novos valores e a nossa responsabilidade ela aumenta e essa lei se amplia. A gente vai cobrar não do outro, mas de nós, que possamos ajustar mais corretamente naquele modelo, naquele padrão que nós temos de referência. Então, quando a gente invoca a Jesus, a gente tem que estar ali na condição de levantar e caminhar com Ele, porque o convite é: vinde a mim, não é eu vou em você, é você vem a mim. Para vos instruir, olha, e aí ele fala que ele enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir. Para instruirmos, é preciso que a gente busque o conhecimento, é preciso que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente se esforce para poder apropriar desse conhecimento. E vos dizeis essas boas palavras: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. E aí a gente lembra também do batei a porta e ela vos abri. Então, ninguém vai adivinhar os nossos pensamentos, ninguém vai ali verificar os nossos sofrimentos e ir lá sofrê-los por nós ou nos carregarmos. É preciso que eu tenha a atitude de me colocar em condição de receber, de me colocar em condição de compreender para que eu possa utilizar em mim. É um trabalho íntimo, é uma reforma individual. E para tal, eu preciso sempre estar buscando as orientações nas vivências de Jesus, no período que ele esteve aqui conosco. E aí a gente pega e fala assim: mas tem tanta coisa ali que é difícil de compreender, são tantas leituras, tantas passagens que para mim parece enigmático. Pronto. Nós temos essa decodificação de tudo aquilo que foi dito ali por Jesus, que é a doutrina espírita. Uma vez que eu me comprometo a abrir os seus livros, as suas obras e verificar ali que os bons espíritos, que são os espíritos do Senhor, vêm me explicar, vêm me auxiliar, vêm ali se prontificar a me instruir, eu vou conseguir uma compreensão melhor, entender os nossos propósitos, entender por que as coisas acontecem dessa forma e vou conseguir levantar e atender esse convite amoroso, doce de Jesus, que é para que eu caminhe junto com Ele, para que eu o siga. Mas para isso precisa de uma dedicação, precisa eu compreender o que esses espíritos vêm nos falar, quais são as mensagens que Jesus deixou e que ele vem explicar. O que foi que Jesus trouxe foi esquecido e ele está relembrando. O que Jesus não pôde dizer naquela época pela nossa imaturidade e que agora o Espiritismo vem revelar.
Então, todo esse manancial de conhecimento encontra-se nas obras do Espiritismo. E Espiritismo é preciso começar ali da base. É preciso compreender aquilo que tem, que Kardec deixou para nós. Então, que esse dia de hoje, que esses 35 anos do Cultivadores do Evangelho, fique marcado como um convite ao estudo das obras de Kardec, para que eu possa, através de tudo que está escrito ali de forma clara, de forma coesa, de forma simples, eu possa começar a entender, a compreender Jesus, tendo-o como a minha referência, o meu padrão, o meu modelo, e com isso deixar com que ele seja o meu guia, deixar com que ele me guie ali ao melhor caminho para encontrar ao Pai. Então, a mensagem de hoje que nós gostaríamos de deixar é essa reflexão referente a esse item 7, referente a esse grande médico das almas. Vamos, todos nós, buscarmos esse atendimento desse médico tão espetacular. Que Jesus nos abençoe, que continue nos protegendo para que possamos estar juntos, mesmo à distância, promovendo ali esses debates, esses estudos, buscando cada vez compreender um pouco mais a respeito dessa doutrina tão consoladora. Que a paz de Jesus seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.